Fala, torcedor que canta e vibra, canal Palmeiras On, comprometido, vim trazer aqui pra vocês uma análise aí do time do Porto, primeiro adversário do Palmeiras aí na Copa do Mundo de Clubes. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no nosso canal para você sempre acompanhar aí novos vídeos que eu tô postando. Vou falar bastante do Palmeiras nesse Mundial, vai ter vídeo quase todo dia, eu prometo aí, beleza? Então vamos começar falando aí da equipe do Porto, falando primeiramente de como ele atua, qual o padrão tático do Porto. O Porto atua no 4-4-3-3, né? E ele tem ele atua bem pelas pontas. É um jogador, um time bem lateral que atua ali, faz os seus ataques, os seus grandes ataques, os mais perigosos ataques com seus pontas. Então é uma questão que o Palmeiras tem que olhar. E principalmente aí vai sobrar pro Piquerez e pro Giai. O Giai vai ser um jogador que deve ser muito acionado na partida. A gente deve ouvir falar muito nele no jogo. Se o Palmeiras, principalmente se o Palmeiras deixar a equipe do Porto atacar bastante. A gente sabe que o Palmeiras estava com algumas dificuldades ali de encaixar a marcação. Espero que esses dias aí que o Palmeiras não teve, o Abel com certeza viu como atua o Porto e deve arrumar essa questão tática. Vamos lá para os pontos fortes, e aí a gente vê alguns jogadores específicos, né? Os pontos fortes da equipe estão, ele tem uma excelente qualidade técnica de alguns dos seus jogadores, mesmo com um bom controle de bola, assim que tem a posse. O Porto tenta finalizar as jogadas de forma muito rápida e aguda, então eu acho que o jogador e os jogadores do Palmeiras precisam estar atentos a isso, porque uma displicência que o Palmeiras tenha, um erro ali de saída de bola, um erro assim de marcação, pode ocasionar esse gol aí do Porto. Além disso, a movimentação dos jogadores do ataque tende a confundir a defesa adversária, como são os casos dos alas, o Francisco Moura e o João Mário. Mais à frente, Pepe e principalmente Rodrigo Moura sempre estão se alternando atrás de Samu, para ocupar a grande área adversária. Então é um time que se movimenta, não é um time ali que você vai ver o cara sempre ali naquela ponta, sempre no meio, não. É um time, esses jogadores aí no ataque, esses três aí, quatro, né? Eles são jogadores de muita movimentação. Então, os zagueiros, que devem ser o Gustavo Gomes e o Murilo, precisam estar atentos. Mas os jogadores ali que atuam na região de meio de campo, que são os primeiros ali a dar o bote, Emiliano Martinez, o Richard Rios, assim como o Jai também, que vai atuar pela ponta, precisam estar bem atentos e precisam sim facilitar também a vida dos zagueiros, porque esses caras aí, esses primeiros que dão bote ali, é extremamente importante para os zagueiros pegar ali uma bola mascada, chegar mais inteiro do que o jogador para pegar ali de frente. Pontos fracos da equipe do Porto eles fazem uma pressão alta. Então, quando eles fazem essa pressão alta, se o time não consegue marcar a saída de bola direito, e o time, no caso o Palmeiras, conseguir aí escapar, sair dessa marcação pressão, o Palmeiras consegue ali, depois ali da faixa do meio de campo para frente, um grande espaço. E aí o Palmeiras pode explorar, principalmente com o Felipe Anderson e o Estevam, que vai estar na direita. Se o Palmeiras conseguir encaixar aí, sair, o Everton vai ser extremamente importante para sair. A gente sabe que o Everton tem uma saída de bola muito boa, tanto a reposição de bola com a mão quanto com o pé. O Palmeiras pode encaixar aí um semi-contra-ataque, vamos dizer assim, e achar a defesa do Porto desguarnecida. Além da pressão, a equipe também tem se destacado negativamente na temporada pelos gols sofridos de bolas aéreas, não somente por ações de bolas paradas, mas também de cruzamentos vindos do bico da grande área. Aí é uma questão que o Palmeiras pode encaixar bem. O Palmeiras tem ali bons cabeceadores, Gustavo Gomes a gente sabe que tem ali. Então o Palmeiras tem bons jogadores que cruzam, como por exemplo o próprio Estevam, o Piquerez, que um dos melhores cruzadores aí do Campeonato Brasileiro. Então uma arma que o Palmeiras pode usar. Não pode ser o jogo do Palmeiras esse. Tem que ser uma arma que o Palmeiras deve e vai utilizar, mas no momento certo, em doses certas. Não dá para ficar o jogo inteiro alçando bola na área, porque realmente não vai dar. E aí vamos uma comparação rápida aqui que tem do Palmeiras com o Porto. Gols por partida. O Porto tem 1.9, então é um time que
faz aí quase 2 gols por partida. Chutes certos por jogo. O Palmeiras tem 3,7 e o Porto tem 5,3. Então é um time que chuta na direção do gol. Então o Palmeiras precisa tomar cuidado com isso. A gente sabe que o Palmeiras tem algumas dificuldades nessa questão de finalização no que tange a ser certeiro, direto ao gol. Grandes chances de gol por jogo, o Palmeiras tem 1,8, que eu falei, e o Porto tem 3,4. Grandes chances perdidas por jogo, o Palmeiras tem 1,3 e o Porto tem 2,1. Passes, posse de bola, o Palmeiras tem 49% da posse de bola e o Porto 62%. Isso quer dizer que é um time que gosta de jogar com a bola no pé. E o Palmeiras não pode dar esse luxo. O Palmeiras não pode entregar a bola para o Porto. Entregar a bola para o Porto, do jeito que eu falei, do jeito que eles atacam, e do jeito que o Palmeiras pode se complicar e dar arma para o adversário, cara, é pedir para perder o jogo. O Palmeiras, ao contrário, precisa ficar mais com a posse de bola. Precisa ter a posse de bola. O Palmeiras tem 49, só que o Porto tem 62. Então ele é um time que gosta de ficar muito tempo com a bola. Passes certos por partida. Nossa, bem superior. 444 para o Porto, 310 para o Palmeiras. Bolas longas certas por jogo. O Palmeiras tem 21,1 e o Porto tem 20,8. Quase igual. Jogos sem sofrer gols. O Palmeiras tem 5, o Porto tem 16. Então um time que sofre poucos gols. No campeonato lá, o campeonato português, ele ficou distante até do Sport, né? O Sport foi o campeão, ficou a 10 pontos, ficou na sua terceira colocação, então não fez um campeonato muito bom, né? E eu acho que o Palmeiras tem total condição de vencer. O que não pode é cometer os erros que o Palmeiras vinha cometendo jogando aqui no Brasil. Dar a bola para o adversário, não matar o jogo quando precisa ser matado, e jogando um campeonato como esse, você não matar o jogo, cara, é pedir para perder. Você precisa, quando tem oportunidade, botar para dentro, fazer o gol. E quando tiver a chance, de fazer mais, faça mais. E o Palmeiras às vezes tem essa dificuldade. Tá ganhando de 1-0, o time se retranca, às vezes aparece uma oportunidade e o Palmeiras não finaliza, o Palmeiras não acerta. E jogando uma competição dessa, que é de tiro curto, são apenas 7 jogos para quem chegar na final, você só tem garantido os 3 primeiros. Perder gols, não ter a posse de bola, é pedir para perder a partida. Beleza? Essa foi minha análise aqui. Ainda tinha mais coisas, mas vamos ficar só com essa parte aqui que dá para entender. Então, o Porto joga dessa maneira, joga nesse 4-3-3, é um time que atua pelas pontas, tem um ataque móvel que os jogadores não ficam ali parados, tem as suas deficiências, como por exemplo bola parada e cruzamentos, e também tem a questão do espaçamento. Então, se o time ataca muito para frente e ele não consegue marcar muito bem a saída de bola, o Palmeiras vai ter uma grande chance ali no contra-ataque, num jogo rápido, e o que o Palmeiras precisa fazer é, sempre que tiver a bola, procurar ser efetivo. O Porto é um time que é efetivo. Quando ele tem, ele faz, e o Palmeiras precisa fazer isso. Quando ele tiver a bola e tiver a oportunidade, tem que fazer o gol. E assim nós conseguimos. Eu aposto numa vitória do Palmeiras, mas vai ser complicado. De longe, é o jogo mais difícil do Palmeiras, que o time do Porto é um time um pouco ajeitado, embora não tenha ido tão bem no campeonato português e nem na Liga Europa, mas o Palmeiras precisa ter muito cuidado nessa primeira partida, porque a primeira partida é a mais difícil, é a mais complicada, tá todo mundo ali. É um novo torneio, queira que não, é um novo torneio, é completamente diferente do antigo, né, que é disputado no final do ano, é completamente diferente. Então o Palmeiras precisa aí ter toda a concentração e toda a questão de como atua dos principais jogadores para o Palmeiras marcar, o Palmeiras anular esses jogadores e não deixar os seus jogadores ser anulados. Então o Porto sabe quem é como atua o Palmeiras. O Porto sabe quem é a estrela do Palmeiras, que é o Estevão. O Porto sabe que a maioria do jogo do Palmeiras vai fluir para o Estevão. E aí cabe ao Palmeiras diversificar esse jogo. Não jogar só no Estevão. Vai ter o Facundo Torres, vai ter o Estevão. Não, o Estevão não. O Felipe Anderson. O Palmeiras pode ali
mesclar esse jogo e não ficar só no Estevão. Porque aí, se o jogo ficar e fluir só pro Estevão, o Palmeiras vai ser uma presa fácil pro Porto. Beleza? Esse foi o vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal e avante palestra.